grande abraço para você que escolheu a Band Marcos para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana, semana em que nós começamos o verão, a estação mais quente do ano. E o verão sempre traz alguns problemas, principalmente com relação aos produtos elétricos e eletrônicos que nós temos instalado nas nossas residências. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado, o professor Felipe Von Martins, engenheiro eletricista e também professor de eletrônica. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Edson. E aqui comigo, na condução do programa, o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Edson? Você é daqueles que tem aqueles T com um monte de instalação num lugar só ou não? Eu não, mas meus irmãos sim. Lá na casa da minha mãe, o negócio lá é cabuloso, como diz lá entre a gente. É bem... Já falei, gente, isso aí uma hora vai pegar fogo. Vou dar até esse toque para eles assistirem o programa de hoje, que vai valer muito a pena para eles. O verão vai chegando, professor, e também tem esse problema, né? As residências não são dimensionadas, a gente vai casando, vai comprando um monte de coisa, vai instalando tudo num lugar só, aí que mora o problema, né? Ah, sim, isso aí é um perigo, gente. Tem normas que proíbem, né, esse uso de T's, dessas tomadas excessivas. Tudo tem que ser bem dimensionado, tudo tem que ser bem ali calculado para que não aconteça nenhum problema. Fogo, fio fundir e etc. Né? É muito perigoso. Agora, com a chegada do verão, Felipe, acontece muitos acidentes com ar-condicionado, né? O aparelho às vezes acaba superaquecendo, aí tem aquele problema na fiação. O que se deve esse problema com ar-condicionado e por que está sendo tão frequente esses acidentes com ar-condicionado nas residências? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Como as casas hoje elas estão com dimensionamentos ultrapassados. Uma hora elas foram dimensionadas corretamente, passaram-se anos e cada vez mais as pessoas vão adquirindo mais eletrônicos e cada vez mais potentes. E aí acontece que a carga da pessoa aumenta. A carga da pessoa tem aumentado, com isso a energia gasta tem aumentado cada vez mais. Por esse motivo, precisa de cabos mais grossos e disjuntores mais fortes para que suporte essa carga, essa energia que está sendo puxada da rede elétrica. O que acontece é que o ar-condicionado vai aumentando, ele puxa muito e acaba ocasionando esses problemas, né? Derretimento de fios, disjuntores desarmando e por aí vai. Manutenção do aparelho não tem nada a ver? Não, a manutenção não. Normalmente o ar-condicionado o pessoal já tem comprado, são novos, é muito difícil eles darem problema. A manutenção tem que ser feita, por exemplo, limpeza, reposição dos gases que estão ali dentro. Mas na parte elétrica não é para dar problema. O que dá problema mesmo é esse mau dimensionamento, superaquecimento e afins. Agora, professor, como é que a gente faz, ou como é que poderia ser feito para resolver esse problema? Eu estou dizendo pelo seguinte, às vezes você compra um aparelho, um forno de micro-ondas, ultra novíssimo, e quando você chega na sua casa, você descobre que a tomada que não serve. A voltagem. A voltagem é diferente, não encaixa ali, mas ninguém fala nada pra gente. Eu não sei se o vendedor também tem obrigação de falar, mas você só é surpreendido quando você chega na sua casa. E aí o que é que você faz quando você chega em casa? Você faz uma gambiarra, né? Ou então arruma alguém lá, amigo do amigo, que vem lá e instala de qualquer jeito lá uma tomada, e aí que dá o problema, né, professor? Aí é que eu faço um adendo, né? As pessoas elas devem contratar pessoas qualificadas para o serviço. Uma pessoa que ela não é qualificada, ela não tem uma formação técnica ou superior, ela corre o risco de fazer uma má instalação mal organizada, com riscos de incêndios e faltando sistemas de proteção adequados, tanto para os equipamentos da casa, quanto para as pessoas que ali estão, né? Podendo tomar um choque, vindo até a óbito, muitas vezes, ou algum animal vira um fio solto, um emaranhado de fios ali no chão, tomadas, e aí o animal vai lá e toma um choque também, pode virar óbito, né? Além de descargas atmosféricas, que são os raios,
queimar vários equipamentos dentro da residência dessa pessoa. E se for uma pessoa qualificada, ela vai colocar todos esses equipamentos bem dimensionados e que a norma exige. E aí você não tem nenhum problema. Agora, essa combinação de sol, chuva, faz com que os matos, né, as árvores, elas cresçam, né, e, tipo, vai crescendo em meio aos fios, né, nas fiações nas ruas. Eu vou falar, Edson, que na rua lá de casa tem bastante plantas, árvores que estão já bem ultrapassando a parte da fiação. Isso oferece um risco para a população de dar algum mau contato ali de fio com a planta e queimar os aparelhos da casa das pessoas? E se isso acontecer, a quem elas devem recorrer? Olha, em relação a essas plantas e árvores, né, como todos nós temos observado, né, o clima aumentou, né, a chuva está muito forte e o calor está exagerado, né? Isso vale falar, né, vale mencionar que devido ao fenômeno climático global, que é o El Niño, e também ciclo do Sol. Esses dois fatores, eles intensificaram o calor, né, de todo o globo, e calor é prejudicial para a eletricidade. Calor e eletricidade não se dão bem. O outro fator é as chuvas e tempestades que vêm muito fortes. Nesse aspecto, o que acontece? Árvores e postes têm caído ao longo da rede elétrica. E o que acontece? Curtos. Quando um galho atinge um fio para o outro, acontece um curto-circuito. E esse curto-circuito, ele é muito forte, ele aumenta muito a temperatura e, por segurança, a rede elétrica ela vai desarmar. Ela tem que desarmar, certo? Por segurança, porque senão danifica toda a subestação, proteção, cabeamento, transformadores, danifica muita coisa. Então, quando acontece esses curtos-circuitos de uma árvore caindo, de um poste caindo, ela desarma, a população fica sem energia, certo? Durante um tempo, até que a concessionária consiga sanar esse problema. Ou levantar o poste, fazer uma manobra ali rápida para restabelecer a energia, e isso demanda um pouco de tempo. Por isso que algumas pessoas ficam muito tempo sem a energia quando tem essas tempestades muito fortes, árvores caindo e postes caindo. Até se restabelecer, até encontrar aonde estão acontecendo esses problemas, o pessoal, os funcionários, eles demoram até encontrar o que aconteceu nesse curto. Então, eles tentam restabelecer, não, tem mais um problema na rede, na linha. Pode procurar aqui de um ponto até tal ponto, você tem um outro problema ali. Aí eles vão e vê que é um galho, vê que é um poste caído, um fio rompido. Então, até mapear tudo leva um pouco de tempo. E convenhamos, né, tivemos tempestades absurdas, né, tempestades avassaladoras nesses últimos tempos. Muitos postes e muitas pessoas ficaram em situação aí sem energia durante muitos dias, não é? E agora também tem um outro detalhe, Dantas, eu descobri isso assim, recentemente, depois de muitos estudos, que a CPFL é a única que tem a autorização, vamos dizer assim, para instalar os postes pela cidade. Mas nos postes da CPFL tem fio de telefone, tem fio de energia elétrica, tem fio de internet, tem fio de televisão a cabo. Você estava até dizendo que demora para achar, demora mesmo, porque às vezes você olha para um poste e o que tem de fio ali é brincadeira, não é, Felipe? O pessoal se perde, não é mesmo? Agora, voltando um pouco para o ambiente dentro de casa. Os mais antigos, e aí eu já me incluo também, começava a relampear, a gente já saía arrancando tudo da tomada. Confesso que eu faço isso até hoje, tá? É certo ou não fazer isso, Felipe? Olha, mais uma vez eu vou frisar que se você seguir as normas, e aí seguindo as normas, apenas um profissional habilitado para ter conhecimento e seguir estas normas. Se for seguida a norma, não tem problema algum. Você não precisa sair arrancando tudo da tomada. Igual louco, né? Até porque hoje em dia, praticamente todos os equipamentos que nós temos são de tomada. São todos eletrônicos. Então, assim, se você tiver sistemas de segurança que vão proteger todos os equipamentos, você não precisa puxar, né?
mediante uma tempestade vindo. Né? Então, qualquer equipamento que você for comprar, qualquer extensão, qualquer cabo, tem que ter o carimbo ali da ABNT, por exemplo? Na verdade, a instalação elétrica inteira ela tem que ter. Né? O quadro geral do cliente, ele tem que ter ali, ele vai ter sistemas de segurança para pessoas e para equipamentos. E contra descargas atmosféricas. Né? No caso de descargas atmosféricas que vão proteger os nossos equipamentos, ele se chama APS, DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. Então, ele protege todo o sistema. Quando cai um raio, aquele aparelhinho ele vai identificar esta amperagem muito alta, essa energia muito forte, e ele vai puxar, ele mesmo puxa e joga para o aterramento. Então, mais uma coisa, o aterramento das residências tem que estar em dia. Então, não só o aterramento, que é o que protege, qualquer fuga de corrente, de energia que tiver, vai para o terra. Então, protege as pessoas e protege os equipamentos. Esse DPS, esse aparelhinho, ele puxa esse raio para o chão, para a terra. E um outro equipamento que protege as pessoas chama-se DR, é o disjuntor residual. Ele vai fazer o quê? Ele vai identificar uma amperagem, uma fuga de amperagem suficiente para levar uma pessoa a óbito. Então, até esta amperagem ele não desarma. Ele identificou essa amperagem saindo dele, ele desarma. Então, não significa que, se nós tocarmos nos fios, nós não vamos levar choque. Vamos levar choque. Mas, com esses equipamentos, no caso do DR, se você levar o choque, se ele identificar essa amperagem, ele vai desarmar e a pessoa fica segura. Ela não pode, não tem perigo dela ter o desfibrilamento do coração e ter uma parada cardíaca. Pedi para você guardar a sua pergunta, então, para o próximo bloco. Eu citei aqui a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ninguém é obrigado aqui a declarar, a ficar decorando os siglas, né? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com o professor Felipe von Martins, dando uma aula aqui sobre energia elétrica, eletricidade, essas coisas todas. A gente volta lá. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista deste sábado, conversando com o professor, engenheiro eletricista e professor de eletrotécnica, Felipe von Martins. Estamos falando aqui sobre o uso correto da rede elétrica e o Tiago Dantas e eu estamos aprendendo demais, não é? Bastante. Agora, Felipe, uma curiosidade. A gente vê que os estabelecimentos como hotéis, pousadas, a gente vê para-raios. Casos de residência, como que funciona? Qualquer pessoa pode comprar? Como que é feita essa instalação para evitar aí uma descarga elétrica? Bom, em relação a SPDA, que é esse sistema de para-raio, como nós conhecemos, ele tem vários tipos de sistemas e normalmente é feito um dimensionamento em relação à área, à altura desse empreendimento, desse comércio ou da residência, e localização, certo? Geográfica mesmo dela. É feito esse estudo e se tem já algum para-raio nas redondezas. Se por um acaso, porventura, não tiver, a residência estiver num local alto, a área muito extensa, tem uma circulação de pessoas, tudo, aí sim faz sentido você ter um para-raio. Então, tudo também em relação a dimensionamentos. Tem residências que não precisam. Agora, tem residências que são muito grandes e que estão localizadas em regiões muito mais altas, que sim, é necessário ter um SPDA. Que seja pequeno, mas é necessário. E essa questão de ter vegetação do lado, assim, muito próximo, favorece também a caída de raios? Favorece, sim. Favorece. Todas as árvores, elas têm alturas distintas e isso, ela puxa, né? Ela funciona como um para-raio também. Agora, professor, eu estou entendendo aqui, eu estou começando a entender, então, que todos esses problemas que nós estamos discutindo, eles são abordados nas escolas também, então eu tenho a impressão que se você começar a treinar os alunos lá na ponta, quando eles se tornarem adultos como nós, o problema vai estar resolvido. Dá para imaginar isso ou não? Com certeza dá, sim. As pessoas, elas não têm tanta instrução em relação à eletricidade e ela é uma área muito perigosa. A eletricidade é uma coisa que você não enxerga a níveis
menores e mata. Ela pode levar uma pessoa a óbito. Então, por que eu sempre friso que só quem deve trabalhar com a eletricidade são pessoas qualificadas ou pessoas que estão sob supervisão de outras qualificadas, que tenham cursos e saibam com o que está se metendo. Você tem que ter, então, o CRT, que é o Conselho Regional de Técnicos, e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. Você tem que estar inscrito nesses órgãos para que vocês consigam, para que vocês possam assinar projetos, para que vocês possam supervisionar a execução de outros profissionais. Então, um eletricista, ele pode sim executar o seu serviço, porém, sob supervisão de alguém que esteja inscrito nesses órgãos. E a pessoa ela tem que cobrar isso do profissional, pela própria segurança da família, como do profissional que está ali atuando. Porque todo projeto, toda execução, ela tem passo a passo, as manobras que devem ser feitas, EPIs, né? EPIs e EPCs, que são equipamentos de proteção individual e coletivas que a pessoa tem que usar, as pessoas que estão ao redor ali, antes de iniciar o trabalho, tem que usar para que, se porventura tenha um choque, alguma coisa, a pessoa não vai sofrer nenhum problema ali, né? Então, tendo uma pessoa qualificada, você não tem perigo algum, nem dos trabalhadores, nem das pessoas, nem dos animais e nem de equipamentos que estão ali ao redor instalados. Agora, Felipe, muitas pessoas acabam, né? Esse ano a gente falou bastante de gatos, né, Edson? Muitas pessoas acabam pondo a vida em risco a partir do momento que faz um gato, né? Para querer usar a eletricidade de forma gratuita. Quais são os principais riscos para essas pessoas que se aventuram a fazer esse tipo de trabalho legal? Bom, primeiro que é passível de crime, né? Se a concessionária vir isso acontecer, ela chama a polícia, leva a pessoa, paga multa, dentre outros fatores aí. Segundo ponto é que a pessoa que está executando isso está trabalhando com a linha viva, ou seja, ela está energizada. Então, se essa pessoa não tiver o mínimo de conhecimento e sistemas de proteção individual ali, né, equipamentos, ela pode tomar um choque, cair de uma altura. Se ela não morrer pelo choque, ela pode vir a morrer com a queda. Então, tem esses riscos que a pessoa pode ter ao se colocar nessas situações. E outro ponto essa pessoa que está fazendo este gato, ela está colocando não só a vida dela em risco, como posteriormente a vida das outras pessoas que moram nesta casa em risco, assim como seus devidos equipamentos e animais domésticos. Tá, os vizinhos também, né? Inclusive os vizinhos. Agora, professor, a geração de energia elétrica no Brasil se dá através das hidrelétricas, né? E a gente tem notícias de pessoas tentando fazer funcionar termoelétrica ou então usando energia eólica. Como é que é no resto do mundo? As pessoas também vivem na base das hidrelétricas, não? Olha, tem muitos países que não têm acesso a esses rios e lagos para eles conseguirem conduzir e fazer uma hidrelétrica. Então, eles partem para outras energias renováveis, como eólica e solar, né? Hoje, no Brasil, nós temos, e vale frisar isso, muito importante ter também essa variedade de gerações de energias, né? No caso, hoje, nessa época que nós estamos, com a passagem do El Niño, o que acontece? Seca absurda na região do Nordeste e Norte e muitas chuvas na região Sul e Sudeste, com alagamentos e temporais. Quando você tem essas secas, o que acontece? Há um rebaixamento dos rios. Logo, as hidrelétricas elas começam a trabalhar com maior fervor e a energia tende a subir. Em região de secas, a energia sobe. O outro ponto se você tem uma possibilidade de ter uma eólica, se você tem a possibilidade de ter uma solar, você consegue suprir esse desfalque de energia por causa do rebaixamento dos rios. Então, é interessantíssimo o Brasil ter esses vários sistemas, inclusive da termoelétrica, da nuclear e outras
que o pessoal tem usado por aí. Agora, falando sobre essas energias, a gente percebe que ainda está um pouquinho devagar, um pouco lenta a questão no caso da energia solar, né? As placas em residências, a gente vê bastante em indústrias. Você acha que o crescimento dessas instalações em residências no futuro pode ser ainda maior do que está sendo? A gente percebe que está pouco, mas já está avançando. Você acha que para o futuro pode ser uma coisa bem grandiosa? Sim, com certeza. O mercado da solar ela tem crescido abruptamente, né? O mercado da solar tem ganhado espaço, muitas residências, o preço dos módulos, né, dos painéis, dos inversores, eles têm baixado muito. Então, é muito importante as pessoas até auxiliarem a CPFL ou outras concessionárias, no caso de instalar e suprir a própria demanda interna da casa. Então, de dia ele está usando a energia solar e à noite ela usa da rede elétrica. Então, ela acaba dando uma folga para a rede elétrica. Então, isso é interessantíssimo e tem ficado cada vez mais acessível essas instalações, essas homologações e tudo mais. Então, vocês de casa aí podem colocar solar sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma, só contratem profissionais habilitados para tais e vamos economizar na energia. Professor, uma coisa que quase ninguém faz, é raro acontecer isso. A pessoa coloca o celular para carregar e dorme. Perigoso, professor? Perigosíssimo. Perigosíssimo, porque quando você está carregando, o que acontece dentro do aparelho celular, né? Você tem a bateria. A bateria é o quê? É uma energia química. Aí você tem a transformação da energia química em energia elétrica que supre os componentes do aparelho e você consegue mexer nele. Quando você tem mexido nele, tem a conversão tanto da energia química para a elétrica, como também da térmica. Lembra que o pior inimigo da eletricidade é o calor? Pois é. Então, o calor ali passa a ser como uma perda. Por isso, quando você usa muito o seu aparelho celular, ele acaba esquentando. Quando você vai recarregar, você está passando a energia elétrica para a energia química e também energia térmica. Não tem como deixar de perder, perdão. Não tem como você não perder energia ali. E imagina, você usando o aparelho ou você só deixando ele carregar perto da sua cama, se der algum problema em algum componentinho, explodir algum componente, algum capacitor, superaquecer, ele vai estar bem do seu lado. Então, acontecem acidentes sim. E o pior do que você deixar ele ao seu lado enquanto você dorme, é você continuar mexendo nele enquanto ele carrega. Aí é mais perigoso ainda. Deixa ele no cantinho, carregando ali bonitinho. A hora que carregar, você pega e mexe. Evita mexer enquanto ele está carregando. Pode ser perigosíssimo. Nas residências, a gente tem um aparelhinho chamado disjuntor. Queria, por curiosidade, saber qual que é o tempo de vida útil do disjuntor, ô Felipe. Olha, é interessante você citar essa questão de vida útil, porque a vida útil não só dos disjuntores, como também de transformadores e quaisquer sistemas de proteção da eletricidade, todos eles são impactados com o calor. Então, se, por exemplo, a rede ela fica sobrecarregada, superaquecida, a full, né, ela tende a diminuir a vida útil. Então, é muito relativo eu falar, olha, um disjuntor dura tanto tempo, é muito relativo. Ele vai ser utilizado ali, se for dimensionado corretamente, ele dura 10 anos, 20 anos. Se for mal dimensionado, ele vai acabar desarmando constantemente. Ou se tiver algum problema na rede, ele também vai desarmar por segurança. E aí você tem que mapear o que está acontecendo com a sua instalação elétrica, numa residência ou na rede elétrica. Alguma coisa está com problema para que aquele disjuntor fique desarmando. Perfeito. Então, a partir do momento que meu disjuntor começa a desarmar, eu tenho que me atentar a uma questão ou da fiação ou do tempo de vida útil dele. Então, eu tenho que me atentar e procurar um eletricista e não me aventurar em mexer, né? Exatamente. Até porque se um disjuntor ele fica desarmando constantemente, o problema não é o disjuntor. É a sua rede
interna ou a rede externa da concessionária. Cabe ao profissional mapear esse problema aí. Perfeito. Muito bem, conversamos então hoje aqui no Band Entrevista com o professor Felipe Von Martins, engenheiro eletricista, professor de eletrotécnica. Muito obrigado pela aula que o senhor nos deu hoje aqui. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês de casa. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Bom final de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau.